Violet Jessop é uma comissária de bordo e enfermeira britânica, mais conhecida por ter sobrevivido aos grandes acidentes nos 3 navios irmãos gigantes da White Star Line, nomeadamente Olympic, Titanic e o Britannic. Violet Constance Jessop nasceu em 2 de outubro de 1887 em Buenos Aires, na Argentina, filha de imigrantes irlandeses. Seu pai, William, era criador de ovelhas e ela cresceu perto da Bahia Blanca. Ela era a mais velha de 9 filhos, 3 dos quais morreram muito jovens. Quando criança, ela sofria de tuberculose. Os médicos estavam pessimistas, mas contra todas as probabilidades, Violet sobreviveu. Quando seu pai morreu em 1903, a família decidiu se mudar para a Inglaterra. Sua mãe, Catherine, era uma comissária de bordo dos navios da Royal Mail Steam Packet Company. Enquanto seus 4 irmãos foram colocados em um orfanato, a jovem garota teve que cuidar de sua irmã mais nova. Ambas foram logo enviadas para um convento, onde ela continuou seus estudos. Quando a saúde de sua mãe piorou repentinamente, Violet teve que abandonar seus estudos para ganhar a vida. Seguindo os passos de sua mãe, ela se tornou comissária de bordo no mar. No início, ela teve dificuldade para encontrar empregadores, devido à sua juventude e beleza, o que provavelmente a colocaria em apuros com os passageiros e a tripulação. Em 1908, Violet entrou para a Royal Mail a bordo do Orinoco. Em 1910, ela não se sentiu particularmente atraída pela ideia de trabalhar para a prestigiosa White Star Line, embora tenha dito em suas memórias que só tinha ouvido coisas boas sobre a empresa. Finalmente, ela se inscreveu para trabalhar a bordo do Majestic, trabalhando 17 horas por dia. Em 1911, ela foi designada para o Olympic, um transatlântico da mesma empresa, e foi danificado após uma colisão com o Hawke. Em 20 de setembro, o Olympic iniciou sua 5ª travessia para Nova York. No canal Solent, entre o sul da Inglaterra e a ilha Wight, quando o cruzador HMS Hawke estava prestes a passar pelo Olympic, o poder de sucção das enormes hélices e o deslocamento de água do transatlântico atraíram irresistivelmente o Hawke para o lado do transatlântico. O cruzador, cuja proa foi projetado para abrir navios de guerra, colidiu violentamente contra a polpa do Olympic a este bordo. Isso fez com que o navio precisasse de reparos por alguns meses. Embora essa colisão não tenha sido muito séria em relação à violência do impacto, ela teve um efeito de exaltar as virtudes do Olympic, que escapou quase ileso da batida. Esse evento estabeleceu firmemente na mente de muitos que os navios da classe Olympic eram inafundáveis. Foi também o primeiro de uma longa lista de acidentes marítimos sofrido por Violet Jessop. Em 1912, seus amigos a convenceram a se inscrever no conhecido Titanic, o navio irmão do Olympic. O navio zarpou em 10 de abril de 1912. Como comissária de bordo, sua tarefa era cuidar dos passageiros da primeira classe. Mas 4 dias após a partida do transatlântico, por volta das 23h40 de 14 de abril, o Titanic bateu em um iceberg. Violet e uma das comissárias de bordo que compartilhavam uma cabine no convés E foram acordados por um barulho de arranhão e pensaram logo que algo estava acontecendo. Um de seus colegas bateu à porta pouco antes das 00h15, informando que o navio estava afundando. Violet descreveu seu estado de espírito naquele momento. Ela disse que não conseguia aceitar o fato de que uma criação tão perfeita estava prestes a fazer algo tão fútil quanto afundar. Quando o navio começou a afundar na água negra e gelada, as comissárias de bordo foram enviadas para acordar os passageiros e pedir que fossem ao convés com seus coletes salva-vidas. Violet então se viu na parte de trás do convés superior, onde observou os botes salva-vidas sendo carregados. Ela mesma embarcou no bote salva-vidas número 16 com várias outras comissárias. O navio afundou em 15 de abril de 1912, às 2h20, ao largo da Terra Nova. Embora quase 1.500 pessoas tenham morrido, Violet sobreviveu ao naufrágio do Titanic e fez parte de uma pequena porcentagem de passageiros que foram resgatados 8 horas depois pelo Carpathia. Essa tragédia destacou a inadequação das normas de segurança da época, especialmente o número insuficiente de botes salva-vidas e as falhas nos procedimentos de evacuação de emergência. Após o naufrágio, Violet Jessop voltou a trabalhar para a White Star Line. Ela voltou a trabalhar no Olympic, que após a eclosão da Primeira Guerra Mundial, inicialmente continuou seu serviço comercial. Em outubro de 1914, ele foi resgatar o navio de guerra Audacious, que havia atingido uma mina. Violet estava a bordo e testemunhou a transferência dos naufragados para o transatlântico. Ela descreveu em suas memórias que eles ficaram impressionados com a qualidade das instalações do navio. Com a intensificação do conflito, o transporte marítimo de passageiros tornou-se cada vez mais escasso.
Por isso, Violet entrou para a Cruz Vermelha Britânica como enfermeira. Em novembro de 1916, ela foi enviada em uma missão para a Frente Oriental a bordo do Britannic, terceiro navio da classe Olympic, irmão do Olympic e do Titanic. Foi construído pouco depois deles pelos estaleiros Holland e Wolff em Belfast para a White Star Line. Originalmente, ele deveria se chamar Gigantic, porém, após o naufrágio do Titanic, esse nome foi considerado orgulhoso demais. Ele foi lançado em 26 de fevereiro de 1914. Foi projetado para ser o mais seguro e luxuoso dos 3 navios, tirando lições do naufrágio do Titanic. No entanto, nunca teve uma carreira comercial. Requisitado pela Marinha Real como um navio hospital, ele navegou entre 1915 e 1916 entre o Reino Unido e os Dardanelos, onde os aliados sofreram um sangrento revés. Em 21 de janeiro, o navio estava no Mediterrâneo ao largo da Grécia. Naquela manhã, enquanto Violet tomava o café da manhã com a equipe de enfermagem, ela notou um rosnado monótono e um tremor que percorreu o navio de proa a popa. Na verdade, era uma explosão violenta que acabara de sacudir o navio. Sua origem ainda não foi esclarecida, embora a teoria oficial seja de que foi uma mina colocada por um U-73. O navio hospital afundou em sua 6ª travessia em menos de 1 hora. Se o navio hospital Britannic é sem dúvida sua presa mais famosa, o U-73 afundou um total de 15 navios durante a Primeira Guerra Mundial, ocupando o 3º lugar no registro da Marinha Imperial Alemã, depois do U-9 e do U-21. Veterana de naufrágios, Violet conta em suas memórias que correu para pegar sua escova de dentes antes de evacuar, pois havia sentido falta dela nos dias que se seguiram ao naufrágio do Titanic. Ela embarcou em um bote salva-vidas a bom bordo, que foi baixado com dificuldade devido à inclinação do navio. No entanto, quando o bote chegou à água, seu infortúnio ainda não havia terminado, pois o capitão havia deixado as hélices funcionando em uma tentativa de encalhar o navio em uma ilha próxima. De fato, a hélice de bom bordo do navio puxa inexoravelmente o bote, e seus ocupantes pulam na água um após o outro para salvar suas vidas. Violet se isola gradualmente antes de pular na água. Depois de se debater por alguns minutos, ela bateu a cabeça na quilha de um barco e feriu gravemente o crânio. Milagrosamente, ela foi resgatada em um segundo barco. Do bote, ela testemunhou os momentos finais do navio. Anos depois, quando ela consultou um médico por causa de dores de cabeça, Violet descobriu que havia sofrido várias fraturas no crânio como resultado de sua experiência em um naufrágio. Violet Jessop continuou a trabalhar como membro da tripulação dos navios da White Star Line, Red Star Line e Royal Mail Line por muitos anos. A Primeira Guerra Mundial a obrigou a trabalhar em terra até 1920. Em seguida, ela voltou a trabalhar a bordo do Olympic por 2 anos e depois no Majestic. Para substituir o Britannic, a White Star Line assumiu o controle do transatlântico alemão Bismarck e o rebatizou de Majestic. Na época, ele era o maior transatlântico do mundo. A bordo, ela fez 36 travessias entre 1923 e 1935. Durante esse período, como a maioria dos tripulantes desses navios, ela ajudou os passageiros americanos que desafiavam a lei seca a descarregar suas bebidas alcoólicas, o que ela descreveu como uma tarefa diária na época. Além da White Star Line, Violet serviu intermitentemente a Red Star Line, uma empresa de navegação belgo-americana. Após o fim da White Star Line e o desmantelamento do Olympic em 1935, Jessop retornou à sua empresa original, a Royal Mail Line, e serviu a bordo do Alcântara. Quando a Segunda Guerra Mundial estourou, ela voltou a trabalhar em terra. Na véspera de seu aniversário de 40 anos, ela teve um breve e desastroso casamento com um marinheiro da Marinha Mercante. O casal se divorciou 1 ano depois sem ter filhos. Em 1948, ela voltou ao mar por 2 anos e serviu a bordo do Andes, navio irmão do Alcântara, o maior transatlântico da empresa. Ela serviu na rota principal da empresa, ligando Southampton à costa leste da América do Sul, Rio de Janeiro no Brasil, Buenos Aires na Argentina e Montevidéu no Uruguai, via Lisboa. Depois de 42 anos no mar, aos 63 anos de idade, ela finalmente se aposentou em uma casa de campo em Sussex, onde viveu cercada por suas lembranças do mar. Ela então se dedicou a escrever suas memórias. Em 1958, o filme Atlantic Latitude 41, sobre o naufrágio do Titanic, foi lançado, e Jessop deu uma entrevista ao Woman Magazine, no qual refutou algumas das posições assumidas no filme, especialmente sobre o tratamento dado aos passageiros da 3ª classe. Ela morreu de broncopneumonia em 5 de maio de 1971, aos 84 anos. Violet Jessop, a inafundável comissária de bordo, sobreviveu a 3 naufrágios. As fotografias de Violet mostram que ela era uma mulher arrebatadora. Em seus primeiros dias, nenhuma empresa queria empregá-la,
muito jovem, muito bonita e, portanto, muito perturbadora para a tripulação. Sua beleza dificultava ainda mais seu trabalho a bordo dos navios, lhe causando problemas com capitães e comissários de bordo que perseguiam as mulheres de saia e com um comportamento às vezes arrogante e insuportável de muitos dos passageiros. Mais tarde, ela contou que foi pedida em casamento 3 vezes no mar. Por hoje é tudo, obrigado por assistir este vídeo e até a próxima!